Queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. É um trecho um pouco grande, nós vamos ler do 1 ao 16, mas é fundamental para a nossa compreensão do que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Efésios 4, 1. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da plenitude da estatura de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo, em amor. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós clamamos, ó Deus, pelo Teu favor sobre nós, ao iluminar o nosso entendimento sobre a Tua palavra. Senhor, que não seja algo aqui, ó Pai, exclusivo de mim mesmo, mas que eu possa simplesmente ser um instrumento do Senhor a comunicar a Tua verdade. Que flua, Deus, a Tua presença, que flua o Teu Espírito e encha nossas vidas, trazendo edificação, transformação, nos fazendo amadurecer, Senhor, e nos tornar semelhantes a Jesus. É isso que eu peço ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Infelizmente, muitas vezes nós recebemos em nossa comunidade pessoas que advêm de igrejas onde elas sofreram diversas situações, em que sofreram abuso de poder, talvez de seus pastores, seguiram doutrinas que em determinado momento se desviou e se tornaram heresias, né? Ou falsas doutrinas. Isso acabou prejudicando também a fé dessas pessoas. De maneira que a maioria delas tentou alguma mudança dentro dessas igrejas, conversou com os pastores, né, muitas vezes, e ainda assim, né, não teve nada de positivo, o que acabou gerando, né, a saída e muitas vezes até a expulsão dessas pessoas das igrejas por onde elas passaram, né? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu acho que grande porcentagem de pessoas aqui já passou por isso, né? Infelizmente. Nós vemos isso ainda hoje nas igrejas brasileiras, na igreja de Belo Horizonte, nas igrejas do nosso bairro e em tantos outros lugares. Nossa oração é que nós não sejamos essa igreja, que lutemos para não chegar a esse ponto. Mas o que todas essas histórias têm em comum, meus irmãos, é que tais desvios doutrinários, eles entraram na igreja de alguma forma. E existia alguém responsável por impedir isso de acontecer. Por mais que a gente às vezes reconheça que seja talvez um movimento de alguns membros ali, de outras pessoas acolá, os líderes e pastores, eles tinham uma missão de proteger o rebanho do Senhor. E ora eles foram passivos, talvez, e deixaram aquilo entrar e falaram, deixa, não é nada demais não, e foi ver lá na frente.
deu onde deu. Ou muitas vezes foram eles mesmos, os pastores, os líderes, que trouxeram outras coisas, novidades, né? Um modismo gospel da vez, de maneira a trazer mais membros, de maneira a fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis e, obviamente, trazer mais arrecadação para a igreja. Tristes verdades, tristes realidades dos nossos dias, mas que as Escrituras se opõem diretamente contra isso. E a gente vai aprender hoje o papel da verdade, o ministério pastoral, a sua identidade e a sua missão. Como essas coisas poderiam ser evitadas e o que nós devemos esperar de pastores que nós já temos e desses que agora Deus coloca diante de nós. Para que as nossas expectativas sejam ajustadas com a palavra de Deus e não simplesmente com o conforto, com o que está na tendência, com o que está na moda, mas o que Deus diz para a gente que deve ser a igreja e deve ser o ministério pastoral. Sendo assim, né, nós vamos meditar sobre esse texto de Efésios 4, mas para vocês verem a complexidade que é entender esse ministério, né, existe um tema na teologia chamado teologia pastoral, que vai cuidar desses assuntos, do que é o pastoreio, do que é a vida do pastor, como ele cuida de sua comunidade, como ele cuida de si mesmo, o que ele deve fazer, onde ele deve vigiar para não se perder, que vários autores vão dizer várias coisas sobre o assunto. Por exemplo, Piper, ele diz o seguinte: os presbíteros, né, entenda aqui presbíteros, pastores e bispos como termos equivalentes, tá bom? São os guardiões doutrinários do rebanho e os supervisores da vida da igreja, responsáveis perante Deus pela alimentação, pelo cuidado e pelo ministério do povo. Vários elementos aqui o Piper lista pra gente. O John Stott, ele é mais simples, né? Em seu livro Igreja Autêntica, ele diz que o ministério pastoral ele tem o papel de nutrir e proteger. E o livro Equipe Pastoral, de Schmucker e Newton, diz o seguinte: 4 papéis são os dos pastores: doutrina, direção, distinção e disciplina. E aí eu pergunto para vocês, quem está certo e quem está errado? 3 pessoas, 3 opiniões distintas, né? Mas todos estão certos. A única coisa que a gente tem aqui é que um condensa mais a informação em determinados termos e outros colocam um termo mais desenvolvido. Senão a gente vai falar que todos aqui erraram, porque quem falou que o pastor tem que fazer visitas? Quem falou da responsabilidade do pastor de orar pelos enfermos, que a Bíblia fala? Quem falou da responsabilidade do pastor de velar pela alma dos fiéis, né? Nenhum deles falou, mas a gente sabe que isso está contido naquilo que eles condensaram em alguns conceitos, tá bom? Mas o que todos esses livros têm em comum é o fato de, pelo menos os melhores deles, né? É o fato de nós olharmos para a Bíblia, para a partir dela podermos aprender o que é uma teologia pastoral. O que é que nós devemos esperar dos nossos pastores, qual é a sua origem, qual é a sua missão, como eu já disse mais cedo. O texto de Efésios vai ajudar a gente bastante. Pode olhar aí para a sua Bíblia. Do verso 1 até o verso 6, nós temos um bloco. Nesse bloco, Paulo está falando sobre a unidade que os irmãos devem ter, sobre cada cristão ser chamado por Deus para servi-lo, e a necessidade que a gente tem, então, de responder a Deus, apresentando a Ele frutos, desenvolvendo virtudes, de maneira que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, e nesse Espírito Santo estarmos conectados, vinculados na paz do Senhor, que reconcilia não só os homens com Deus, mas também os homens uns com os outros. Essa é a igreja do Senhor. É isso que Paulo está chamando o povo para prestar atenção e se esforçarem para reconhecerem o que Deus fez na vida deles. Ele lista uma série de sós, né, a partir do verso 4, que vão falar para a gente da unidade do Espírito. Mais tarde a gente vai voltar nesse texto finalzinho aí, em específico. E então, do 7 até o 11, Paulo vai começar a falar sobre coisas que Jesus está fazendo após a sua ressurreição. O papel de Cristo em sua ascensão. E ele vai dizer o seguinte, vários elementos que Cristo está dando. Olha aí, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E aí o verso 8 diz, por isso diz, quando subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Aí a gente passa lá para o 10. Aquele que desceu também é o que subiu para encher todas as coisas, algo mais que Cristo está fazendo. E o verso 11, o mesmo Cristo,
concedeu, ou seja, deu de presente, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, já nesses versos 7 a 11, nós aprendemos algo sobre a identidade do ministério pastoral. Vocês perceberam aí, né? Se no verso 7, Jesus disse que deu graça, né, para a comunidade. No verso 8, a palavra diz que Jesus deu dons aos homens. Não está especificado quais são esses dons, dons gerais. Não cabe a mim adivinhar qual é. No 10, ele falou que ele subiu aos céus para encher todas as coisas. Eu fiquei imaginando lá em casa, né? Um monte de balão murcho e Jesus lá enchendo, né? Porque é a criação sem Cristo, né? Vazios, né? Sem forma, sem propósito. E Cristo está lá dando propósito para a gente, fazendo como Deus Pai declara, né? Lá em Coríntios, até que Deus seja tudo em todos. Cristo está restaurando todas as coisas. Isso é a plenitude de Cristo. Isso é Cristo enchendo as coisas lá do céu. E o último, verso 11, fala da quarta dádiva de Jesus, né? Ele mesmo concedeu. Como é que está aí na Bíblia de vocês? Deu, forneceu, capacitou, concedeu, né? Muito bem. Essa é a mesma palavra que está lá, que deu dons aos homens, que deu graça. É o mesmo verbo grego, né? Ou seja, Cristo também, igualmente, assim como ele dá graça abundantemente, ele dá líderes. Ele dá pastores, mestres, evangelistas e tantos outros ministérios, né, que Paulo lista aqui, para servir a comunidade. O que podemos concluir, portanto, é que pastores são presentes de Deus para a igreja. E é o próprio Espírito Santo quem os imbui de sua função. Isso está lá em Atos. Abra comigo agora lá em Atos 20, depois a gente vai voltar em Efésios. Atos 20, 28. Enquanto você abre abrem as suas Bíblias aí, meus irmãos, eu queria fazer um breve comentário sobre essa afirmação de os pastores serem presentes para a comunidade. É que, graças a Deus, por misericórdia do Senhor, eu fui curado do cinismo. O que isso tem a ver, Emerson, com o que você está falando? Ora, porque é muito fácil que muitos de nós aqui, como eu disse mais cedo, tenham passado por experiências negativas com pastores e com igrejas. E nesse momento em que eu digo que um pastor é um presente de Deus para a sua vida, você pode ter virado os olhos assim, né? Como assim, né? Se aquele cara abusivo, né? Autoritário, desonesto, que acabou com minha vida, digamos assim, era um presente de Deus para minha vida, Deus só pode estar zombando com a minha cara. Não é possível. Eu não acredito nisso, né? Mas isso acaba sendo fruto, né, de um olhar cínico para a realidade que Deus constitui. Porque, de fato, olhar para textos como esse, né, nos mostra um outro caminho. Nos mostra um caminho de esperança e que só pode ser trilhado pela fé. Ao Deus falar, eu coloquei homens à frente da igreja como dádivas, como presentes para vocês. Então nós devemos orar a Deus e pedindo a ajuda dele para que nós sejamos livres desse cinismo mesmo. Senão a gente não consegue se relacionar, senão a gente não consegue firmar em nenhuma igreja e acha que é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. Acha, não, eu busco a Jesus na minha casa, eu vou adorar a Deus aqui mesmo de onde eu estou e é suficiente. E não é, porque não é isso que a palavra de Deus nos recomenda e nos ordena, né? Recomenda não, nos ordena a fazer. Senão o fato de congregar, de estar com os irmãos. Pensa comigo, meus irmãos, quantos de nós, né, ou de conhecidos nossos, odeiam a igreja evangélica, né, por causa de escândalos que nós ouvimos, por causa de coisas que aparecem aí na mídia, aparecem nas redes sociais, ou nós mesmos testemunhamos e ouvimos falar, adultérios, assassinato, gente, cada coisa aí, né, extorsão, pedofilia, escravidão, sim, igreja. Isso nos faz ficar desesperados, né? E falar, poxa, não consigo acreditar nessa palavra, de que pastores são presentes. Mas, meus irmãos, creia nessa palavra e creia também que a palavra de Deus diz que com Deus não se brinca, que o juízo desses falsos pastores e falsos mestres já está aguardado, está ali, ó, ansioso para chegar e alcançar essas pessoas, porque Deus não brinca com a sua igreja e não permite que zombem dele. Como diz a palavra em vários trechos, né? Jesus diz a quem muito é dado, muito será cobrado, a responsabilidade de cada pastor, de cada líder. Diz lá na visão escatológica, né? Quando as pessoas estão chegando diante de Deus,
e Jesus está separando os cordeiros, os bodes das ovelhas, ele diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ainda que vocês digam Senhor, Senhor, e tenham feito os milagres em meu nome, afastem-se de mim, porque eu não os conheço. 2 Pedro 2, que nós estudamos aqui, né, no ano passado, deve ter o sermão lá na internet. Eu tive a oportunidade de pregar sobre esse texto, diz ainda sobre os falsos mestres. Segura aí em Atos, viu, gente? Segura em Atos. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. A Bíblia já nos advertiu sobre isso. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. E aí vem a conclusão de Pedro. Mas para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos jogar fora a água suja junto com o bebê, né? Se nós passamos por decepções e vemos essa triste realidade na igreja próxima de nós, né? Vou nem falar da igreja mundial, falar da igreja perto da gente, o que nós devemos fazer é crer no evangelho, mais uma vez, é o que Deus exige de nós. Crer na palavra do Senhor, procurar comunidades saudáveis e reconhecer que esses maus pastores, os lobos em pele de ovelha, receberão de Deus aquilo que lhe está reservado. E voltemos para a verdade evangélica, que nos diz que Deus deu pastores como presentes, como dádivas de Cristo, constituídas pelo Espírito Santo. Aí a gente lê o texto de Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Está vendo? Os pastores que estão na igreja, os homens de Deus, fiéis ao Senhor, foi o Espírito Santo em que os colocou ali. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aí você pode pensar, então tá, o Espírito Santo deu os pastores para a igreja, Jesus deu os pastores para a igreja, mas para que serve um pastor, né? Ele não vem, será que ele vem com um manual de instrução, como eu uso corretamente o meu pastor, né? Para que serve? Qual o papel dele? Você já recebeu um presente que você não sabia o que fazer com ele, né? Assim, o que eu faço com isso? Eu ponho no sapato ou eu amolo uma faca com isso? O que é isso, né? Pensa só, às vezes a gente ganha uma pedrinha de presente, né? E tal, aquelas pedrinhas de ouro preto e tal, né? O que eu faço com isso? Vou pôr de cor de porta, né? Não faço isso não. Presente precioso que alguém trouxe para você e pagou caro, né? E às vezes o pastor a gente faz isso também, né? Tá bom, mais um pastor na missão 16-18, né? O que eu vou fazer com isso, né? Para que serve, né? Ora, tem uma novidade para vocês. Os pastores vêm com um manual de fábrica, tá? Podem ficar tranquilos. E tá aqui, ó. O manual é a palavra de Deus. Enquanto você tiver com isso aqui na mão e seu pastor também, você vai saber usufruir daquilo que ele tem para oferecer e o motivo por qual Deus o deu à sua comunidade, tá? E é importante a gente pensar nisso, porque muitos de nós vêm com expectativas erradas sobre o ministério pastoral, tanto aqueles que exercem quanto aqueles que desfrutam do pastoreio, né? Você pode pensar, eu estou atrás de um pastor que seja operador de milagres, um homem sem fraquezas, um mediador entre eu e Deus, uma cobertura espiritual, o dono da revelação, o coach, o guru, aquele que vai me fazer a minha vida transformar. É só eu chegar diante dele lá e pedir a bênção dele que tudo vai mudar na minha vida. É, meus irmãos, sim. A gente não compra um martelo para lavar vasilha. E a gente não compra uma furadeira para encher o pneu do carro. Então, talvez as nossas expectativas estejam um pouco, se não um tanto, erradas sobre o que esperar do ministério pastoral. Ó, Emerson, então o que eu devo esperar? É isso que eu quero guiar vocês hoje aqui, meus irmãos, porque a palavra nos diz sobre esse ministério, né? Aqui em Atos 20, verso 28, já que a gente já está aqui, vamos daqui, ó. Olha só o que o verso 28 disse. Atendei por vós e por todo o rebanho, né? Vamos parar aí, né? Esse atendei aí, meus irmãos, não é atender o telefone, obviamente, né? É prestar atenção, né? O verbo grego ali é ter diante de si, né? Tenha diante de si, ou seja,
King James coloca cuide bem, né? Cuide, seja zeloso com aquilo que está nas suas mãos. E aí, talvez seja um espanto para muitos de nós. A primeira coisa que Deus manda os pastores cuidar, olha aí na sua Bíblia o que é. Atendei por vós. O que isso quer dizer? Cuide de você mesmo. É, coisa estranha, né? A gente está acostumado com o ministério pastoral, o ministério 100% altruísta, em que o pastor não tem vida pessoal, não tem agenda, não pode fazer exercícios físicos porque é pecado, não pode ter tempo de descanso, né? E a gente enche a boca para falar isso, porque o pastor não tem descanso, né, gente? Algo está errado aí, meus irmãos, né? Quantos pastores com burnout, com depressão? Eu lembro lá na minha conversão, gente, ano 2000, 99 para 2000, 2001, sei lá na Quadrangular, que Deus a tenha. Eu ouvi a notícia na época que tenha sob seus cuidados, gente. Olha eu, hein, né? Misericórdia, né? Amamos os irmãos de lá, de verdade. E aí eu lembro de ouvir no rádio, na 107 FM lá. Não foi na 107 não, foi uma notícia de bastidores, né? Tem irmãos que eram de lá dessa igreja. Que o pastor Joaquim Cantagalho estava em depressão. Quem lembra dessa notícia? 20 anos atrás. Gente, eu lá com meus 13 para 14 anos, falei, o quê? Um pastor em depressão? Que absurdo. Não é possível, não é de Deus, né? Mas assim, era o pastor Joaquim Cantagalli, cara, assim, né? Assim, eu era lá do Jerônimo, tá? Eu gostava do Jerônimo, mas Jerônimo, né? O Joaquim Cantagalli, não. Você fala, esse é sério. Eu pensava, eu com meus 14 anos, esse é sério. O outro é meio brincalhão e tal, etc. Mas eu falei, como assim? E aí, não sei quem me falou na época, quem me contou, não sei de onde veio a notícia, mas a pessoa falou, porque ele ficou muito envolvido com o trabalho e tal, o pastor tem muita cobrança, a responsabilidade sobre as ovelhas é muito grande, e isso deu ruim para ele, né? Ele vai ter que se tratar, pediu licença da igreja por um tempo. Para mim foi o maior absurdo, assim, a pior notícia da época do novo convertido, né? E por que coisas assim acontecem? Primeiro, porque pastores são pessoas. E pessoas adoecem. Isso vai acontecer, isso pode acontecer com qualquer pastor, até para aquele que respeitou os seus limites. Agora, nós temos uma chance muito grande de evitar isso se nós olharmos para a Bíblia e ver que a Bíblia manda os pastores cuidarem de si mesmos. E aí eu estendo, né, a palavra ali não está falando especificamente, mas os requisitos do texto lá é que ele cuide bem da família, então eu estendo para a família também. E cuide também de sua família. O que isso envolve? Saúde, descanso, lazer e, obviamente, vigilância, vida com Deus. Do que adianta um pastor gastar tanto tempo na semana aconselhando tanta gente, se ele mesmo não tem o tempo dele com Deus? Se ele não pode gastar uma hora que seja no seu quarto ajoelhado, orando, clamando ao Senhor, pedindo para Deus encher a sua vida. Às vezes ele vai dar esse conselho para alguém, mas ele mesmo não faz. Então ele tem grande chance de tropeçar naquilo que ele mesmo está falando. Há o risco de corrigir e instruir outros, mas falhar naquilo que foi a instrução. E então a gente passa para outra parte do versículo, atendei por vós e por todo o rebanho, essa outra parte. Então a gente tem que cuidar de si mesmos, mas também tem que cuidar dos outros, obviamente é o que nós esperamos. E o que é cuidar dos outros é o resto do sermão, a gente vai desenvolver, tá bom? Olha aí, continuando nesse texto, no verso 29, 30 e 31, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um. Aqui eu não vou sentença por sentença, não. Vou pegar uma linha geral, mas nós temos que reconhecer, através disso que a palavra de Deus nos disse, que é uma preocupação legítima do pastor estar zelando por falsos ensinos, ou seja, um zelo pela sã doutrina. A palavra de Deus tem que ser ensinada corretamente, sim, e tem que ser repetida insistentemente para formar Cristo nas pessoas. De maneira que, olha o detalhe, né, do texto aí no verso 29, né? Que surgirão falsos mestres e lobo dentre vós,
Paulo está aqui falando para os pastores, meus irmãos. E falando, do meio de vocês aí vai ter gente que vai para o caminho errado. Então fique esperto, vigia, não se desvia para o caminho errado, mantenha-se fiel nas Sagradas Escrituras, lembrando como você recebeu essa palavra, lembrando como você foi instruído, como você foi admoestado diariamente. Se lembre da palavra de Deus e sejam vigilantes. E agora nós voltamos para Efésios 4, meus irmãos. Podem mudar a página de vocês aí mais uma vez. Efésios 4, 1, né? Na verdade, eu não vou pegar do 1, não. Pode abrir no 12. Efésios também vai tratar aqui no ponto da sã doutrina. Vocês lembram que a gente leu aqui na abertura do sermão? Falando para a gente não ser levado pelo vento como meninos ou pelas ondas, né, que correm atrás de todo vento de doutrina, mas nos tornarmos maduros para sermos capazes de resistir a essas tentações, a essas coceirinhas no ouvido. E aí a gente volta então a partir do verso 12, em que nós vamos tratar de fato das missões, né, das tarefas pastorais. Qual é a missão de um pastor? E por que Cristo deu os pastores para a igreja? É o que diz aí o verso 12, ó. Pegando aí o finalzinho do 11, né? Cristo deu pastores à igreja com vistas a, ou para, né? Vai depender da sua versão aí. E aí tem um monte de paras aí na Bíblia, ou seja, são os objetivos que Deus deu os pastores, pelos quais Deus deu os pastores para a igreja. Primeiro deles, né? O aperfeiçoamento dos santos, para que eles possam desempenhar o seu serviço. Continuando aí no texto. A edificação do corpo de Cristo. Depois, até chegar à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, e ele continua, né? Eu separei 4 pontos aqui, nós vamos tratar de cada um deles e encaminhar para o final desse sermão. O primeiro é equipar os santos para a obra do ministério. O segundo é edificar o corpo de Cristo. O terceiro é promover a unidade da fé e do conhecimento de Jesus Cristo. E o último é auxiliar os crentes a se tornarem pessoas maduras, à semelhança de Jesus, à estatura de Cristo. Falando do primeiro, equipar a igreja, né? O verso 12 vai nos dizer isso. O verbo aqui, mais uma vez, ele tem a ideia de munir, né? De fornecer munição, de equipar, aperfeiçoar, preparar os santos para a obra do ministério ou para o serviço que eles têm a exercer. Irmãos, estávamos falando dos pastores, mas de repente virou a chave, vocês perceberam? Paulo falou que Deus deu pastores para a igreja para que a igreja possa servir direito, para que cada crente possa exercer o seu trabalho. Já pensou sobre isso? Toda ovelha de Jesus é um trabalhador. Toda ovelha de Jesus é um trabalhador. Fui lembrar lá do quadrangular, lembrei de outra coisa. Cadê meus pais, né? Cadê? Ó. Tinha até gesto. Ovelha gera ovelha. Pastor Jerônimo fala, ovelha gera ovelha. Faz aí, ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Aí virava mantra, né? O que isso quer dizer? Que é isso mesmo. Quem pare outra ovelha é uma ovelha. Existe um cuidado mútuo. Olha para a Bíblia e pesquisa uns aos outros. As mutualidades. Nós vamos ver quantas exigências bíblicas existem no Novo Testamento sobre o cuidado de um irmão pelo outro. Sim, é assim que a igreja existe, é assim que a igreja se sustenta, é assim que a igreja cresce em maturidade. Um cuidando do outro. Mas, vocês sabem bem, né, que normalmente a gente é meio preguiçoso. As pessoas não querem se envolver. Elas se contentam em ser ouvintes da palavra, vir aqui, sentar e beleza. Meros consumidores da palavra. E atribuir essa função aos pastores. Ó, toma aí, ó, se vira, né? O irmão ali tá com problema, eu estou vendo aqui do lado dele, eu podia ajudar, mas não. Deixa o pastor resolver, ué. Não sou eu que sou responsável. É sim, meus irmãos. Quando você está numa comunidade, você é membro daquela comunidade, se aliancia com ela, é como se você tivesse casado com aqueles irmãos. Então, o que você vê de errado, você tem a responsabilidade de ajudar a corrigir. E aquilo que você vê de bom, você tem a responsabilidade de elogiar, de fazer aquilo prosperar, né? De elevar aquilo para aquilo prosseguir e prosperar.
Portanto, né? Qual o papel do pastor nisso? É ajudar vocês, é ajudar as ovelhas a saírem da sua zona de conforto, de só vir e ser um ouvinte do culto, de ser um consumidor. É fazer você se envolver, você participar da vida da comunidade. Como diz o John Piper, né? O papel do pastor é não deixar a ovelha pecar. Pausa dramática. Em paz. E nenhum de nós tem o poder de fazer ninguém parar de pecar, só Cristo, né? Mas a gente pode ficar buzinando na sua orelha, né? Ô, irmão, de novo, irmão, isso aí de novo, irmão. É, irmão, isso aí não dá certo não, né? Ô, irmão, de novo, ô, irmão. Vem cá, vamos conversar. Ih, lá vem de novo. É, irmão, né? Porque negócio de novo e o arrependimento, né? A obstinação é um pecado grave, você sabe, né? E assim por diante. Todo sermão, vim falar de novo, e falar de novo, e falar de novo. E aí a gente começa a pensar em como o trabalho pastoral é feito para isso, né? Através do sermão, através de aconselhamento, através da visitação, do ensino formal, seja em classes de escola bíblica, seja em seminários que sejam organizados, palestras, seja em discipulado, né? Tudo isso são oportunidades do pastor exercer esse trabalho de despertar os irmãos para a responsabilidade que cada um tem diante do Senhor, diante da igreja de Deus. Ou até mesmo por ensino informal, né? Chamando pessoas para entrar na sua vida. Vão ali comigo, que o pastor Tiago faz muito isso, né? Vai lá consertar o carro, chama o irmão para ir com ele, né? O irmão vai ajudar, vai tirar um parafuso, não vai. Ele só vai junto, né? Porque é uma oportunidade de discipulado informal, caminhando junto na vida, chama para ver Senhor dos Anéis na casa, né? E vai cuidando, sendo exemplo, porque o texto bíblico, né, de 1 Pedro 5, fala que os pastores eles têm que ser exemplo para o rebanho. E como que ele vai ser um exemplo se ele só prega que ele não está presente na vida da comunidade, né? Ele tem que estar também acessível, no chão da fábrica, né? Quem gosta de usar esse termo também? Assim, os pastores estão sendo usados por Deus para preparar os santos a exercer o serviço de cuidado mútuo. E qual é o fruto desse cuidado? Se a igreja estivesse cuidando, se um está amando o outro, está zelando pelo bem-estar do outro irmão, qual vai ser o resultado? O próprio texto vai dar para a gente, né? Que é outro papel do pastor. Olha aí no finalzinho do 12, né? Edificar o corpo de Cristo, é o nosso segundo ponto. O papel do pastor é auxiliar a igreja para que ela seja edificada como um corpo de Cristo. A Bíblia usa várias metáforas, né, gente, para a igreja. Eu falei disso aqui ontem, né? Usa metáfora de noiva, de corpo, de lavoura, de edifício. Tudo isso são metáforas, né, analogias para referir-se a algum atributo da igreja que Deus quer destacar. Aqui ele fala de corpo, mas ele fala de edificar, né? Ou seja, um corpo que está sendo construído. O bodybuilder, né? O bodybuilder. Jesus está falando de construir um corpo, né? Com tijolos, né? Espirituais, que são as pessoas, somos cada um de nós, são as ovelhas, esse edifício de Jesus. E nesse edifício espiritual que é a igreja, cada membro, pela direção do Espírito Santo, pela nutrição recebida uns dos outros e também pelo cuidado pastoral, se torna frutífero, ativo no reino de Deus, uma pedra viva em seu santuário. É como se o corpo de Deus, pensa só, né, o corpo de Cristo. Se essa edificação está acontecendo desde que começou a igreja, e Deus tem operado no mundo, fazendo sua igreja expandir, é como se o corpo de Jesus não parasse de crescer. Já pensou? Né? Vai só crescendo. Gigantão, Jesus grandão, né? Ficando lá, o Deus grandão lá do Vineyard, né? Virando aquele Deus grandão, né? Só que não é uma coisa desproporcional, não, gente. Isso é legal também. Até mesmo o crescimento que Deus dá, ele é um crescimento com o intuito, com uma intenção de promover a unidade, que é o terceiro. Né? Nós falamos que o pastor ele vai ajudar os santos, preparar os santos, dar a eles a munição necessária para crescer e exercer cada um seu ministério. O pastor está ajudando, então, na edificação da igreja, como um corpo de Cristo, e esse corpo cresce na unidade. É papel do pastor promover a unidade da fé e do conhecimento de Cristo. A gente fica viajando às vezes, né? Tá andando de moto, a viagem é longa de lá de casa até aqui. Aí eu estava pensando nas formigas, né? Vocês já viram aquelas formigas que se agrupam, né? Formam um bolinho? Talvez ela apareça no seu filtro de vez em quando, né? Ou numa poça d'água, ou num balde. Jogou água para matar as formigas, fala, já era, né? De repente você vê elas tudo juntinho ali, aquela boia, né? Aquele barco.
Ou então em filmes, em documentários, né, a gente vê as formigas se juntando para formar uma ponte e alcançar um lugar que uma sozinha não alcançaria. Você fala, o que é isso? Como assim? Isso é impossível. Não é. E eu penso na unidade do corpo de Cristo em crescimento dessa forma, né? Deus juntando um monte de gente que sozinho eles não conseguiriam nada, né? Se não morrer afogados, e Deus agrupando essas pessoas para fazer esse corpo crescer e ser unificado na fé, porque se não tiver a unidade, não tem como crescer. Portanto, o crescimento do corpo de Cristo, ele não é desequilibrado, ele não é desproporcional e ele não é despropositado. Deus tem um projeto, um plano ao fazer a igreja crescer. Não só em números, mas principalmente em maturidade. Cada organismo vivo está unido um ao outro em uma relação de dependência, em uma relação simbiótica, de maneira que um não pode viver sem o outro. Ainda aqui no capítulo 4 de Efésios, nos versos 1 ao 6, né, que a gente já deu uma olhada, Paulo vai falar dessa importância da unidade, né? Paulo é tão zeloso, né, inspirado pelo Espírito Santo ao fazer isso, que no verso 3, ele anuncia o tema, né? Ele fala aí, esforçando-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, e fala, há somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai, né? Paulo lista 7 sós, para mostrar a plenitude da união que existe em Cristo, né? Tudo que nós temos nele é pleno, é farto, é suficiente para que a gente possa viver uns com os outros. E na outra metade, olha aí, né, do verso, a gente vê que o pastor vai ajudar a promover a unidade da fé, voltamos lá para o verso 13, e do conhecimento do Filho de Deus. Como ele vai fazer isso, né? Ora, pregando a palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes você fica cansado, e não deveria mesmo, de ouvir falar de Jesus no culto de novo. Cara, de novo. Vai falar que Jesus morreu por mim. Eita. Vai falar que Jesus é santo. Aleluia, né? Aquele aleluia sem vibração nenhuma, né? Meus irmãos, é o nosso papel ficar ensinando para vocês e repetindo recorrentemente quem Deus é. Porque é o propósito, olha aí. Fazer com que as pessoas saibam quem é Jesus. O conhecimento de Jesus. Como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Deus é o alvo dessa palavra, é o assunto principal dessa palavra, você vai ficar recebendo fé quanto mais você ouvir de Deus. Então a gente tem que fazer isso todo domingo mesmo. A gente tem que se encontrar para conversar e vai falar de Deus mesmo, vai falar de Bíblia. Eu lembro quando a gente tinha o grupo lá em casa, né? O grupo lá da Esperança ainda lá em casa. E aí às vezes a gente acabava o encontro, aí alguns se agrupavam ali e começavam a conversar, né? Começavam diversos assuntos e tal, mas sempre terminava com Bíblia, né? Aí, às vezes, as irmãs estavam agrupadas em outro canto lá, chegavam para falar com os homens e falavam, pô, mas vocês já estão falando de Bíblia de novo? Esses homens não podem se juntar, não, né, irmã? Né, Gilbert? Falou, gente, mas falar de quê, né? Já falamos de outras coisas já, agora chegamos no que interessa, né? E é isso, a gente vai se admirando com o conhecimento de Cristo e sendo transformados, né, à semelhança dele, de fé em fé, de glória em glória. Não se admire, meu irmão, se eu te disser que hoje você precisa conhecer mais de Jesus. Sim. E amanhã mais, e mais, e mais. Até a glória, né? Quando nós estaremos diante dele, o conhecendo eternamente. Porque a vida eterna é essa, eu disse ontem também. Que conheçamos a ti, ó Deus Pai, e também o Filho a quem enviaste. E o quarto e último objetivo, meus irmãos, do ministério pastoral, a sua missão, é auxiliar os crentes a alcançar a maturidade. Aí vai do verso 13, o finalzinho do 13, né? Até o final da passagem. E aí eu pergunto para vocês, como você pode ajudar alguém, ou melhor, como você pode proteger alguém sem estar perto dessa pessoa? Tem jeito? Tem. Ensinando ela a se proteger, não é verdade? Ué. Você ensinou para ela, delegou ali, treinou direitinho, viu, entendeu? É assim? Então vai, né? Não estou falando de defesa pessoal, né? Apesar de ser válido também, né? Os irmãos do jiu-jitsu aí.
mas eu estou falando de valores. Pensem comigo aí, pais, né? Como você pode ficar tranquilo de mandar o seu filho para a escola, sabendo que ele vai voltar firme, né? Inteiro talvez não, talvez ele volte com uma mordida, né? Os pequenininhos aí tem bastante, né? Mas vai voltar firme, né? Porque você vai cuidar de ensinar para eles valores, princípios, e vai andar nesses valores também. Obviamente, ele vai ver que isso é uma realidade para você, ele não vai ver só como uma coisa distante. E então você pode confiar que no momento certo, mesmo longe de você, ele vai obedecer. Isso é um orgulho para nós pais, né? Quando a gente chega nessa fase, já começa a ver os meninos tomando uma responsabilidade e agindo. Óbvio que isso exige maturidade, né? Porque isso é o que Paulo está falando. Isso é o que a gente está falando aqui do Ministério Pastoral, que é trabalhar a maturidade nos irmãos. Porque isso também acontece com a vida espiritual. Nós ensinamos, nós instruímos, nós procuramos ser exemplo para a comunidade, para que os irmãos, quando tiverem que sair, né, aqui do culto e voltar para suas casas, amanhã para os seus trabalhos, possam dar o testemunho do que Deus fez na vida deles, das realidades que modificaram sua vida, a ponto de eles não negociarem a sua fé por migalhas, né, por pratos de lentilha. Porque não é à toa, né, e a gente vê isso no Novo Testamento e na realidade de hoje, que os falsos mestres comprem os fiéis com balinhas, como as nossas criancinhas podem ser iludidas na porta da escola. Né? Coisinha tão banal, vem cá que eu vou te dar um doce. Eu vou, né? A mesma coisa na vida espiritual para crentes imaturos. Ele está correndo atrás da bênção, ele está correndo atrás do doce espiritual, né? Do milagre, da vitória, para simplesmente se sentir bem, para ter um arrepio, para chorar as amarguras da semana, para ter seu ego massageado e ouvir que ele é o cara, né? Se você está indo para a igreja por isso, meu irmão, você facilmente vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Fique esperto, meu irmão. A palavra diz que no fim dos tempos, né, as pessoas não só vão estar passando e alguém vai falar isso para elas e elas vão atrás, como elas vão procurar esse tipo de pessoa. Diz as Escrituras que nos últimos dias as pessoas procurarão para si falsos mestres. E ali então ficarão sendo enganadas ali, falar, ah, que maravilha, é isso tudo que eu precisava ouvir, né? Como se fosse aquela coceirinha boa do ouvido, né? Que você até vira a cabeça, né? É isso que eu quero para a minha vida, né? E as pessoas vão atrás disso. Por quê? Imaturidade. Agora, o que a gente precisa então para crescer? A resposta aos falsos mestres são os mestres verdadeiros. É um ensino correto da palavra de Deus. São esses dons, esses presentes que Deus deu para a comunidade, que nós possamos ter esses homens diante de nós. A resposta aos falsos mestres são os mestres verdadeiros, pastores fiéis ao Senhor e zelosos em sua palavra, os quais muitas vezes vão dizer o que você não gostaria de ouvir, mas vão falar o que você precisa ouvir. Como o pastor Tiago disse aqui no domingo passado, deixa a palavra de Deus falar contra você. E ela vai falar muitas vezes. A palavra de Deus, né, ela é um instrumento de trabalho do ministro do evangelho, né? Ele é servo da palavra. E essa palavra muitas vezes é chamada na Bíblia de martelo que esmaga a pedra. Ela é chamada de espada de dois gumes, capaz de separar a alma e o espírito. Então, muitas vezes a palavra que vai sair daqui de cima ou de um encontro informal, ela vai te cortar, ela vai te ferir. Mas entenda, meu irmão, isso é para o bem. Isso é para o seu bem, é para o seu crescimento. Como o pai que disciplina o filho, né, às vezes com dor no coração, mas sabendo que aquilo é para o bem dele, assim também a palavra de Deus trazida a nós, nos mostrando aqui também a função da direção e da disciplina no ministério pastoral também. Bom, hoje foi um sermão mais expositivo mesmo, pessoal, mais temático, mas eu já queria concluir com vocês fazendo 3 observações, que não necessariamente são aplicações. A primeira delas é que ninguém faz o trabalho cristão sozinho. Como o pastor Tiago disse aqui para mim, e vocês foram testemunhas e ouviram isso, e essa tarefa de cuidar do rebanho do Senhor, ela não é uma tarefa exclusiva dos pastores, ela é uma tarefa de cada membro da igreja, de cada ovelha. Cada um de nós é responsável a zelar pelo bem-estar, pela santidade do nosso irmão. Portanto, meus queridos, sejam zelosos por aqueles que estão do seu lado. Entenda que a igreja é um hospital
em que às vezes a pessoa que está do seu lado vai estar mais ferida que você, então talvez você vai ter que arredar sua maca ali do jeito que conseguir, né? Rodar sua cadeirinha de roda para colocar o soro nela de novo que caiu. Essa é a igreja do Senhor muitas vezes. É um lugar onde Deus está tratando, nos transformando, nos curando, em que um depende do outro. Não é à toa que a conclusão de Paulo, aí nos versos 15 e 16, é que cada um cuide, né, da sua fé e assim cresça espiritualmente. A segunda observação é a observação que eu li num livro. Eu não lembro qual mais, mas ela diz o seguinte: um pastor, quando foi convidado, acho que é do Kevin DeYoung, ele foi convidado para pregar numa formatura de seminário para os alunos que acabaram de se formar, e muitos deles virariam pastores, e ele leu o texto de João Batista e disse o seguinte: eu não sou o Cristo. Isso é importantíssimo. Eu não sou o Cristo. Diante de uma tarefa tão nobre e zelosa como essa pastoral, a qual o Senhor me chamou, eu quero me esforçar ao máximo. E como eu disse aqui no meu compromisso, para poder cuidar de vocês e fazer a imagem de Cristo e brilhar, lustrar para ver a imagem de Cristo em vocês. Mas eu não sou o Salvador. Eu não posso salvar vocês, nem nenhum pastor pode salvar. Essa palavra, eu não sou o Cristo, deve estar na boca de cada um dos pastores. Nós não temos o poder de salvar ninguém aqui. Vamos trabalhar o máximo possível, mas a obra é de Deus. Nós temos que ter essa humildade também e não nos orgulharmos quando vermos os resultados, quando vermos vidas transformadas, vemos as pessoas crescendo e acharmos que aquilo foi fruto do nosso trabalho. Como somos bons. Ah, como eu sou zeloso. Ah, como eu sou cuidadoso. Não. Toda glória e honra seja dada ao Salvador, ao único Salvador, Jesus Cristo. E a última é uma citação que eu queria ler para vocês, que diz o seguinte: que diferença os presbíteros podem fazer na vida da igreja? Ora, se uma congregação tem um grupo de líderes espirituais, piedosos, que andam com Cristo, que ajudam o corpo a expor quais são os detalhes da vida cristã, que atendem à doutrina da igreja, que mantêm a disciplina dos membros e que regularmente orientam a igreja, essa igreja estará melhor posicionada para crescer espiritualmente e exercer um ministério. Oremos para que essa seja a nossa realidade e a realidade da igreja de tantos irmãos queridos aqui presentes também. Amém?